só dizer para o senador Medeiros, para não se aborrecer, papagaio é mais inteligente que tucano. Mas eu queria fazer uma saudação aqui à mesa, saudar o nosso presidente, Jorge Viana, saudar o professor Beluso, é um prazer imenso tê-lo aqui novamente conosco, Vossa Excelência, Vossa Senhoria já esteve aqui, também o doutor Mansueto, que nós tivemos o prazer de recebê-lo na Comissão de Assuntos Econômicos, no primeiro debate que nós fizemos sobre a PEC, professor Fernando, professor Castelar, dizer que é um prazer muito grande ouvi-los nesse debate, eu acho que é muito importante para a nação brasileira. Eu não canso de me dizer que essa é a matéria mais importante que nós temos em tramitação nos últimos tempos no Congresso Nacional. Nós estamos fazendo uma mudança na Constituição Federal e uma mudança exatamente em direitos que são fundamentais para o povo brasileiro e que foi a Constituição Cidadã que nos proporcionou isso, que é desvincular das determinações constitucionais saúde e educação. E penso que essa desvinculação e esse remédio que está sendo dado para a crise econômica que nós vivemos está errado porque parte de um diagnóstico errado. E eu estava ouvindo aqui com atenção a exposição do professor Castelar e também do doutor Mansueto. E por que eu digo que o diagnóstico está errado? Porque é repetido muitas vezes que nós estávamos com uma gastança desenfreada, que a nossa dívida pública estava praticamente ou está praticamente incontrolável. Mas todos os gráficos que os senhores mostraram aqui, todos, tanto o professor Castelar como o doutor Mansueto, mostram exatamente o contrário. Como que você tem uma gastança desenfreada se você teve por 10 anos consecutivos um superávit primário em relação ao teu produto interno bruto? O que é superávit primário? Como vossas senhorias disseram, é o meu total de receita menos as despesas não financeiras. Então, eu tenho uma economia. Foi essa economia que fez com que eu pudesse pagar juros e que eu pudesse reduzir a minha relação dívida-PIB. Então, olha aqui a queda no resultado primário que foi mostrado. Quer dizer, nós temos sempre a receita acima da despesa. É em 14, 15 que nós começamos a ter déficit. Por que eu estou dizendo que o diagnóstico está errado e o remédio também? Porque vocês estão propondo um remédio que é uma reforma estrutural para um problema conjuntural da crise. E é óbvio que não pode dar certo. Então, em momentos que nós tivemos condições na economia de crescimento e de arrecadação maior, nós economizamos. Nós fizemos superávit primário, que é o que recomenda a boa prática da gestão econômica. Em momentos em que nós temos uma economia depressiva, nós temos que fazer o contrário, porque aí nós temos déficit e nós vamos fazer o quê? Vamos arrochar ainda mais as despesas? Não é verdade que o que teve de impacto nas despesas públicas foi despesa primária. Não foi despesa primária que deu um aumento nas minhas despesas. Foi despesa financeira. É efeito da taxa de juros que nós temos. Os juros cresceram muito nesse país, muito. Se pegar o nosso déficit nominal do setor público, por exemplo, que o senhor falou, doutor Mansueto, olha aqui o pedacinho que faz parte de todo o déficit nominal, é esse aqui só, o déficit primário. Muito pequeno, muito pequeno. O resto o que é? Juros, swaps cambiais, reservas cambiais, juros e demais juros. Juros, juros, juros. Mas sobre os juros nós não estamos fazendo nada. Então, nós estamos cortando despesas que não são as essenciais ou que acabam dando impacto nas contas públicas. A questão da dívida é outro mito. Nós temos um estudo da assessoria econômica aqui, da consultoria econômica do Senado, doutor Petrônio, até o senhor elogiou muito a consultoria do Senado, nós temos bons consultores, técnicos de primeira qualidade, e ele fez um estudo sobre a evolução da dívida. Vamos pegar a dívida bruta, que é o dado que vossas senhorias estão gostando de colocar. Nós nunca medimos o nosso endividamento por dívida bruta, mas a partir de um determinado momento nós medimos. Aí eu olhei os gráficos que os senhores trouxeram aqui. Todos os gráficos são a partir de 2006. E eu disse assim, mas por que será que eles não puseram gráfico a partir da década de 90 para ter uma evolução da dívida bruta mais consistente? Colocaram 2006, que é quando a gente conseguiu uma redução grande por conta da política econômica feita por um governo do PT.
Aí o que acontece? Nós temos hoje 72% de dívida bruta. É um absurdo a dívida bruta. Fernando Henrique entregou para esse país com uma dívida bruta de 76% do produto interno bruto. E não tinha ativos. Não tinha ativos. O que nós não tínhamos na dívida bruta? Nós não tínhamos as reservas e nós não tínhamos recursos no BNDES. Então, a nossa dívida bruta de 72% é muito menor. E se você for pegar a dívida líquida, ela tem trajetória decrescente. O aumento da dívida no governo Fernando Henrique foi de 752%. Pode me dizer, porque agregou a dívida dos estados. Não tem problema, mas a administração dessa dívida melhorou o tempo. Porque com o governo Lula, o aumento foi de 79%. E com o governo Dilma, 31%. Professor Beluso, foi menos do que a inflação no período. A inflação foi 41%, a dívida foi 31%. Então, nós não tivemos aumento real da dívida. Nós não tivemos aumento real. Nós fechamos 2015 com uma relação dívida-PIB de 35%. Nós já tivemos uma relação dívida-PIB de 60%. Então, aonde está o estouro da dívida pública? Por favor, tem que falar para a população o que é correto, porque senão nós vamos fazer um ajuste, dando argumentos que não são corretos. Nós não temos explosão da dívida pública e nós não temos explosão das nossas despesas primárias. Nós tivemos uma Constituição em 88 que colocou um desafio ao Estado brasileiro. Um Estado com pobreza imensa, com disparidades regionais, com dificuldades, que era para a gente melhorar a vida do povo brasileiro. E de lá para cá é natural que a despesa cresça. Agora, se pegar aquele gráfico que o senhor apresentou ali, sobre as despesas que tem o vermelhinho, pega de 2006 a 2010. Mantém-se, não cresceu. Desculpa, não cresceu. Começou a crescer em 13, 14, depois em 15, porque o PIB caiu. É isso, a relação despesa-PIB é óbvio que vai crescer quando o teu produto interno bruto encolhe. E nós estamos com o mesmo ritmo de crescimento da despesa que nós tivemos desde 88. Também da receita. A receita agora caiu. É óbvio que eu vou ter déficit. Então, nós estamos pegando um problema conjuntural de 2, 3 anos, vamos aplicar uma medida estrutural e vamos dizer para o Brasil e para o povo brasileiro, vocês se virem. Se virem, porque o Estado brasileiro, o Estado não vai mais cuidar de vocês. E aí não adianta dizer, doutor Mansueto, que essa casa aqui vai ter condições de dizer o que é melhor aplicar. Acho que Vossa Senhoria falou que trabalhou aqui. Vossa Senhoria, então, conhece os mecanismos da casa. Vossa Senhoria sabe que aqui não vem o trabalhador que ganha salário mínimo fazer lobby junto com o senador, certo? O senhor sabe disso. O senhor sabe que quando tem disputa para o orçamento, quem entra nessa casa para fazer lobby para senador é funcionário público que ganha muito bem, é juiz, é Ministério Público. Aliás, é tão absurdo isso que o relator do governo lá na Câmara, o relator dessa PEC, isso foi mantido aqui, está fazendo um escape para o Judiciário e para o Ministério Público e para o Parlamento. Veja, nos próximos 3 anos, se os outros poderes não manterem o teto, poderá ser tirado do orçamento do Executivo 0,25. E o Executivo tem que compensar. Vai tirar de onde? Do Bolsa Família? Do salário mínimo da Previdência, porque é isso que os senhores acham que dá problema na economia brasileira? É os 70% de aposentados do INSS que ganham um salário mínimo. Um salário mínimo. Qual é o salário que essa casa ganha? Que os funcionários públicos desse país ganham? E o senhor acha, mesmo conhecendo a casa, que nós vamos conseguir aqui tentar mudar essa situação? Vou lhe dizer uma coisa, hoje nós fizemos uma sessão na CAI, a nossa sessão, nossa reunião de comissão, e procuramos pautar projetos que não impactassem na despesa. Afinal, nós estamos discutindo a PEC 55, que é de corte de despesa. Como é que nós vamos colocar na CAI projetos que aumentem a despesa? Porque é o seguinte, professor Beluso, na CAI, assim, só aumenta a despesa e faz também renúncia de receita. Esses são os projetos clássicos que essa casa, que diz que apoia a PEC 55, faz. Eu quero ver, quando começar a vir os lobbies aqui para dentro, como é que essa casa vai se comportar. Porque o que mais tem na CAI é isso. O que nós fizemos? Fizemos uma pauta para ajudar o governo e a nação brasileira. Colocamos projeto como, por exemplo, regulamentação dos juros, que é importante. Não dá para ficar pagando 400% de juros no cartão de crédito. Com a Selic 14, que já é um absurdo, pusemos regulamentação de juro, pusemos um projeto que o senador Jorge Viana
fez o relatório, que é imposto de renda sobre lucros e dividendos. Desde 96 nós não cobramos lucros e dividendos no Brasil. É uma loucura isso. Pusemos também uma proposta de juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é um absurdo. Só o Brasil aqui. E a Estônia que não. Brasil e Estônia. Que não cobra. Só os dois países. Eu entendo que na época do Plano Real era necessário, porque a gente fez uma paridade real-dólar, o povo brasileiro ficou sem inflação. Coitado, o povo não tinha mercado financeiro para se proteger, mas os que tinham mercado financeiro para se proteger chiaram. Não iam deixar aprovar o real. Tinha que fazer alguma coisa para dar equilíbrio. Lá foi o juros sobre capital próprio. Mudou a conjuntura econômica e nós continuamos com juros sobre capital próprio. Não conseguimos mudar. A presidenta mandou uma MP para cá, eu fui relatora, essa casa não aprovou. Mandaram uma segunda MP, essa casa não aprovou. E aí o senhor vai me dizer que essa casa vai ter coragem, condições de cortar subsídios para colocar na educação? O senhor sabe que não vai. O senhor sabe disso. Quantas vezes passou um projeto aqui de corte de subsídio ou de subvenção? É muito difícil, vem para aumentar. Então, o que vai sofrer é a despesa que está computada. E nós fizemos essa discussão na CAI e não foi ninguém do governo lá. Propusemos também duplo mandato do Banco Central, porque nós achamos que é importante. O Banco Central tem que cuidar da inflação e tem que cuidar do emprego. E propusemos também uma redução no salário dos senadores, sim, porque se nós vamos ter a coragem, a galhardia de votar uma PEC da austeridade aqui nessa casa, dizendo para o mundo que seremos austeros, tenhamos pelo menos a decência de votar uma redução dos nossos salários, porque olhar para o trabalhador, para aquele que ganha um salário mínimo e dizer assim, olha, você vai ter o salário congelado e depois vai reduzir, porque isso é muito impactante para a Previdência, mas nós outros aqui vamos ter tudo certinho, deixado de forma correta, os servidores públicos também, o judiciário também, porque o judiciário vai ter isso. Sabe por que fizeram essa válvula de escape no judiciário? Porque essa casa deu aumento para o judiciário, para o Ministério Público, deu aumento no Legislativo, já estou encerrando, senador Jorge, deu aumento, aí tem válvula de escape. Agora, não tem válvula de escape para quem ganha salário mínimo, não tem válvula de escape para quem precisa de benefício social. Eu digo o que para essa gente? Morram! Porque é isso, na hora de socorrer banco, nós reviramos as contas públicas e colocamos dinheiro em banco. Porque se quebrar o sistema bancário, é um horror para a economia. Mas na hora de deixar um pobre morrer, nós deixamos, porque afinal é estatística, e não fica perto de mim mesmo, não é assim que a gente trata? Então, eu acho lamentável o que os senhores estão fazendo, inclusive com os dados que os senhores apresentaram aqui, porque não são dados verdadeiros. Dizer que o PIB cai à medida que cai o superávit primário é enganoso. É enganoso, porque o superávit primário caiu, porque o PIB caiu. É um problema de economia, não é um problema fiscal. Por favor, os senhores acham que nós não estamos inseridos no mundo? Aonde que os senhores acham que nós estamos? Nós enfrentamos a crise de 2008, 2009, 2010. Enquanto o mundo caía com o seu PIB, nós subíamos com o nosso. E agora não dá para a gente encarar um problema como nós estamos vivendo? Não se faz isso com o povo brasileiro, não se faz. Não vendam uma medida que vai deixar o nosso povo na mão. Por favor, não façam isso. Nós demoramos para construir um estado mínimo de bem-estar social. O mínimo que nós podemos fazer aqui, enquanto agentes públicos, é conservá-lo. Se nós precisar tomar medidas, vamos tomar medidas que onerem aqueles que têm. Muito obrigada.